Há esperança para a árvore, que, se for cortada. Jó capítulo 14 versículos do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore, que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Ainda que eu morra, nele esperarei. Esperança da salvação. O homem que nasce espiritualmente tem sua esperança em Deus. Ainda há esperança para o homem que reconhece a soberania de Deus. Há renovo, restituição. Jó questiona em sua existência. Para a árvore tinha esperanças, de nascer de novo, mas e para o homem existe esperança? Os questionamentos de Jó e indagações. Ele faz uma reflexão e percebe as misérias humanas. Quem é o homem sem Deus? A incapacidade humana sem Deus, e a soberania de Deus. Jó analisa sua vida, ele conclui que tudo, o que aconteceu com ele contribuiu, para que ele tivesse uma maior intimidade com Deus. Jó capítulo 42 versículo 5, Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó capítulo 14 versículos do 1 ao 10, O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha. Vai-se como a sombra passageira, não dura muito quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número de seus meses, e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Para a árvore pelo menos há esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos, vingam suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos, como se fosse muda plantada. Mas o homem morre, e morto permanece, dá o último suspiro, e deixa de existir. Uma árvore se for cortada pode brotar de novo? Existe uma forte relação entre árvore e água. Estreita relação entre florestas e chuvas. As florestas não somente controlam o fluxo de água das raízes até a atmosfera, mas também influenciam ativamente no fluxo de água da atmosfera para o solo. As árvores absorvem água e transpiram vapor d'água. Atraem chuva, modulam a temperatura e influenciam no clima, criando um ambiente favorável para a vida. O homem morre, e morto permanece, e deixa de existir. A esperança do cristão está diretamente associada à fé em Deus, o Criador de tudo, o dono da vida, que traz renovação espiritual. Para ilustrar sua confiança na capacidade de Deus de ressuscitá-lo, nascer de novo, Jesus é a fonte de água viva. Também para renovar a cada dia, dando força, ânimo, renovando a esperança para continuar, perseverar, direcionando, ajudando, sustentando. A árvore pode se recuperar mesmo que seu tronco tenha sido destruído. Se as raízes estiverem vivas, a árvore voltará a crescer. Quando começa a chover, o toco seco pode reviver. É a esperança que nos impulsiona a crer que o resultado pode ser outro. Para quem tem esperança, o cheiro das águas é um sinal de que já estão vindo as águas. A pequena nuvem do tamanho da mão de homem era o sinal que vinha chuva. O profeta Elias teve um sinal viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem no céu, uma chuva abundante estava vindo, Deus tinha determinado o fim de um período de seca. Em Israel havia muito tempo que não chovia, o profeta Elias profetizou que a chuva viria. Essa pequena nuvem se espalhou no céu. 1 Reis capítulo 18 versículo 44, na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do março. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Jó estava declarando sua fé ao cheiro das águas vivas, sinal de que as coisas mudariam. O cheiro, que anunciava a chuva, com a chuva tem renovo, tem vida. O cheiro das águas era o suficiente para que sua esperança fosse avivada. Sem esperança vem o medo, a ansiedade, o desânimo, a apatia. Passamos por momentos de desesperança, mas não podemos permanecer. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, não tinham mais esperança.
Lázaro estava morto, já fazia 4 dias, que seu corpo estava na caverna, sepultura. Jesus ressuscita Lázaro. A ressurreição de um morto de 4 dias. Muitos acompanham o enterro, muitos viram Lázaro morto. Devido à proporção do milagre, a morte e ressurreição de Lázaro impactaram vidas em sua época. A notícia espalhou por várias cidades, conduzindo muitos a crerem em Jesus, levando a salvação de suas almas. Antes de nos encontrarmos com Cristo, estávamos mortos espiritualmente. Não tinha mais esperança para nós. Lamentações 3:18. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança. O profeta Jeremias estava vivendo dias muito difíceis, e havia perdido toda a sua esperança. Mas Deus renovou suas esperanças. Repentinamente, vem o dia mau. A história de Jó muda de cena, de uma situação muito boa para uma terrível. Surpreendido com más notícias, perdas financeiras, vidas, saúde, emocionais, abandono, injúrias, calúnias, humilhações, abandono, doença, dor, tristeza, angústia. Em momento algum é dito a Jó o motivo de seu sofrimento, embora fez questionamentos. Deus reforça sua onipotência perante toda a criação. Deus é conhecedor de todas as coisas. Sua soberania, seu poder. Jó sentiu-se exatamente assim, como uma árvore cortada. Uma árvore sofreu golpes profundos, que foi cortada, que foi ao chão. Em um único dia Jó perde tudo. Foram cortadas sua riqueza, seus bens materiais, morreram seus animais, o gado, jumentos, ovelhas, camelos, morreram seus empregados, morreram seus 10 filhos, perdeu sua saúde. Foi acusado de estar em pecado, de ser perverso, mau. O que aconteceu com ele foi por merecimento. Até mesmo as crianças zombavam dele. Jó capítulo 19 versículo 18. Até as crianças me desprezam. Quando me levanto, elas começam a zombar de mim. Às vezes, somos feridos, desrespeitados, desvalorizados, humilhados, zombados, caluniados, injuriados, desprezados, machucados, descartados. Pessoas que realmente não eram boas, se fazendo de boas, apedrejando Jó, que era um homem íntegro. Jó capítulo 16 versículo 20. Os meus próprios amigos zombam do meu estado, e os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Os amigos de Jó acusaram ele daquilo que ele não tinha culpa. Ficaram sabendo da situação de Jó, e combinaram de ir visitá-lo. Saem cada um de sua região, para se encontrarem, e juntos irem à casa de Jó, ele para acusar, para tornar o dor dele ainda maior, para aumentar o sofrimento dele. Tem pessoas que gostam de ver a pessoa no sofrimento. Talvez tivesse muito tempo que não visitava, mas para ver a pessoa naquela situação vai de longe, cada um do local onde morava, lugares diferentes. Se unem. Mas para ajudar não se uniram, mas para ver a derrota, para fazer acusações maldosas, falsas, mentirosas, para caluniar, para pisar se uniram. Saem cada um de sua região, para se encontrarem, e juntos irem à casa de Jó, ele para acusar, para tornar o dor dele ainda maior, para aumentar o sofrimento dele. Tem pessoas que não falam há muito tempo, mas ligam, porque ficam sabendo do estado da pessoa, para confirmar, para ter mais informações, para se alegrar com tristeza do outro. Choraram em alta voz, rasgaram suas roupas, representando, encenando, simulando a tristeza, reafirmando, reforçando a derrota, tristeza, destruição, tentando convencê-lo que era culpado, que ele merecia. O homem vê o exterior, Deus vê o interior, na profundidade. O tronco pode estar cortado sobre a terra, mas Deus está vendo a raiz. As raízes e sua importância. Devemos ter raízes em Deus, estar firmado em Deus. A garantia de sobrevivência, nutrição, crescimento, firmeza e produtividade para a árvore vem de Deus. Raízes vinculadas, presas em Deus. As raízes de Jó estavam firmes em Deus. Por isso, ele pôde brotar novamente. O Salmo 92 diz que o justo deve estar plantado na casa do Senhor, nos átrios do nosso Deus. Tudo na vida de Jó contribuía, tudo o que sentia, via e ouvia, para a consolidação da incredulidade e desesperança na sua vida.
O sofrimento do justo, e a justiça de Deus. Diabo é acusador, mas Deus quem nos justifica. No começo, vemos que Jó levava uma vida plena e feliz. Ele era um homem rico, casado, com 10 filhos, era conhecido e respeitado. Fazia o papel de sacerdote para sua família, sempre oferecendo sacrifícios por seus filhos. Deus elogiou Jó dizendo que era um homem temente a Deus, íntegro e evitava o mal. A acusação de Satanás. Mas Satanás respondeu: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Jó, uma ideia será que Jó não tem razões para temer a Deus. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Jó não escutou a acusação de Satanás, mas Deus conhecia Jó, sabia que ele conseguiria, então Jó iria provar que Satanás estava errado. Tinha um propósito, provar que Jó era realmente íntegro. Deus permitiu. Satanás não se deu por vencido, queria atacar Jó mais ainda. Tocou na saúde dele. Mas foi envergonhado, Jó se manteve fiel. Satanás perdeu a disputa da vida de Jó para Deus, não conseguiu ficar com a alma de Jó, não conseguiu matá-lo espiritualmente. O propósito do sofrimento de Jó como instrução de milhares de gerações que vieram após ele. Usar a situação pela qual passou para edificar, animar e ensinar outras vidas com nosso testemunho e tudo aquilo que aprendemos quando passamos por momentos difíceis. Jó 2:3-5 E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida, porém estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás acusou não apenas Jó, mas toda a humanidade. Ele disse: o homem dará tudo, o que tem pela sua vida. O homem abandonaria a Deus para se livrar. Glórias a Deus. Aleluias.